Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, então, estou aqui para dar algumas dicas para vocês de como escrever uma história. Porque às vezes a gente consegue fazer uma história muito show na nossa imaginação, mas às vezes a gente não sabe como passar essa história para o papel, para a escrita. Então, hoje eu vou dar algumas dicas para vocês para a gente escrever uma produção textual. Nessa semana, então, vocês têm uma proposta de escrever uma história envolvendo a rua onde vocês moram. Vocês podem escolher uma história da imaginação de vocês ou também contar algo, uma história que aconteceu na realidade nessa rua onde vocês moram. Mas a gente não vai pegar logo o lápis e o papel e sair escrevendo. Primeiro, a gente vai pensar em tudo aqui na nossa cabecinha, para depois a gente organizar as ideias e colocar no papel. Então, para a gente pensar antes como a gente vai, o que vai ter na nossa história, a gente precisa pensar em algumas perguntas e responder elas de acordo com o que a gente quer que tenha na nossa história. Eu fiz a minha história aqui que aconteceu na rua da minha casa. Mas antes de escrever a história, eu pensei quem iria participar da minha história, sobre o que ela seria, em que momento do dia ela iria acontecer. Então eu pensei em 4 perguntinhas e respondi essas 4 perguntas, como vocês podem ver. Então a primeira pergunta que eu tenho aqui é onde? No caso, onde vai acontecer, em que lugar irá acontecer a minha história. E no caso, a proposta é que seja na rua da casa de vocês. No meu caso, foi na rua Tapajós. E aqui eu até coloquei uma fotinho da rua onde eu moro. Em seguida, eu vou pensar quando, em que dia ou em que momento do dia que vai acontecer a minha história. Eu escolhi que ela iria acontecer em uma manhã. Agora, quem vai participar? Quem vai ser os personagens da minha história? E no caso dessa minha história, quem vai participar vai ser a Letícia e a Cacau. Que no caso sou eu e a minha cachorrinha. E por último, eu vou pensar o quê? Qual será o principal acontecimento que vai acontecer na minha história? Então, a principal causa da minha história é contar o dia em que a Cacau foi picada por formigas. Então agora eu já tenho uma ideia do que eu vou escrever na minha história, porque eu sei onde ela vai acontecer, quando, quem vai participar e sobre o que ela vai contar. Então vocês já devem também ter ouvido em falar em parágrafos, porque um texto, uma história, a gente precisa organizar ela. As ideias precisam ficar organizadas e não bagunçadas, para quem for ler a história de vocês entender bem o que vocês querem dizer. Porque na nossa cabeça a gente sabe toda a nossa história, mas quem vai ler a nossa história não sabe. E vocês também não vão estar lá para contar também. Então, lendo a história, as pessoas precisam entender o que vocês querem passar nessa história. Então, nessa semana, a nossa proposta vai ser que a história de vocês tenha 3 parágrafos. E para ajudar vocês a organizar esses parágrafos, eu montei 3 quadrinhos aqui sobre o que cada parágrafo deverá ter, quais informações. Isso vai ajudar um pouquinho vocês. Então, no primeiro parágrafo, para iniciar a minha história, eu vou dizer onde vai acontecer a minha história e quando, e quem vai participar da minha história. Então, no início da história, eu vou apresentar o principal da minha história, os personagens, quando vai acontecer e onde. No segundo parágrafo, eu vou partir para o problema, para o acontecimento principal da minha história, que é aquela pergunta o quê? O que vai acontecer de principal na minha história? É isso que vai ter no segundo parágrafo. E no terceiro parágrafo, no último, a gente vai resolver a nossa história. Se for um problema, a gente vai solucionar esse problema.
a gente vai finalizar essa nossa história, a gente vai dar um fim, certo? Para não deixar a nossa história inacabada. Na nossa história também tem que ter um título que chame a atenção e proponha a quem vai ler a história a vontade de ler aquela história, para descobrir sobre o que vai contar aquela história, certo? Então, lá na folhinha de vocês vai ter a mesma estrutura que tem esse meu texto aqui que eu fiz. Eu coloquei a linha do título, coloquei a palavrinha do título embaixo para vocês saberem que ali vai o título, e também dividi as linhas em parágrafos, indicando sempre com uma flecha, porque o parágrafo ele tem que ser iniciado com um espaço em relação à margem. E cada parágrafo tem 2 frases ou mais, então sobre aquilo que eu vou apresentar. E como vocês podem ver aqui, eu fiz já na letra script. Se vocês ainda não sabem fazer nessa letra, vocês não precisam. Quem sabe já pode fazer. Como vocês podem ver aqui, eu estou usando a vírgula em alguns momentos, o ponto final. E quando eu uso o ponto final e inicio uma nova frase no mesmo parágrafo, porque ainda estou falando da mesma coisa, da mesma ideia, eu inicio a frase com a letra maiúscula. Eu não poderia colocar o ei na letra script ali, porque é uma nova frase. Assim como no início da frase, do parágrafo, também é com letra maiúscula. Lembra que nos dias que a gente estava lá na escola, a gente fez a data? E sempre a palavrinha lá, o Campo Bom, foi com letra maiúscula, e depois o hoje, que era o início da frase, também o H era com letra maiúscula. Isso também acontece nas histórias. Sempre no início de frase, a gente inicia com a letra maiúscula. Então, agora eu vou contar para vocês, eu vou ler a minha história para vocês. Então, o título é Letícia e Cacau em Apuros. Então, eu sei que esses 2 personagens se meteram em alguma confusão. Então, agora a gente vai descobrir o que aconteceu. Então, no meu primeiro parágrafo, eu vou estar apresentando quem vai participar da história, onde ela vai acontecer e em que momento do dia. Vamos ler então. Em uma manhã ensolarada, Letícia acordou muito feliz. Ela tem uma cachorrinha, que se chama Cacau. As duas foram dar uma caminhada pela rua onde moram, que se chama Tapajós. O passeio estava muito divertido. Ponto. Já apresentei onde vai ser a minha história, quando e quem vai participar. Agora eu vou propor ao leitor que vai ler descobrir qual vai ser meu acontecimento principal. Segundo parágrafo. De repente, algo muito estranho aconteceu. Cacau começou a se coçar muito e não parava de latir. A menina viu muitas formigas pelo chão. Quando ela pegou a cachorrinha no colo, começou a ter coceiras também. A mãe de Letícia ouviu tudo e saiu para ver o que estava acontecendo. Então agora eu disse o que aconteceu no principal, que a Cacau e a Letícia acabaram sendo picadas por formigas, né? E agora o que vai acontecer? Como a gente vai resolver essa situação? Então, no meu terceiro parágrafo, eu vou finalizar minha história. Foi então que a mãe da menina teve uma ideia. Ela levou as duas para o banho e passou uma pomada nas picadas. Assim, as meninas ficaram livres da coceira. Ponto final, terminou a minha história. Então, a minha história iniciou, ela teve um início, ela teve um meio e ela teve um fim. E quem vai ler a história vai saber que a Letícia é uma menina, que a Cacau é uma cachorrinha, porque tudo eu contei na minha história. Isso é muito importante, a gente não esquecer das informações, de modo que quem vai ler vai entender o que a gente quer passar com aquela história, certo? Lá na atividade de vocês tem dicas de quais palavras a gente pode iniciar cada parágrafo,
quais palavras a gente pode usar no início, quais palavras a gente pode usar no meio e que palavras eu posso usar para finalizar a minha história, certo? Usem essas dicas, usem a criatividade de vocês que eu sei que vocês têm, criem uma história muito legal, certo? Eu tô bem ansiosa para ler a história de vocês. Um beijão para vocês!